temporomandibular. Se liga a ATM, articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular pode promover disfunções crânio-mandibulares, como por exemplo, mordida cruzada, derivado também de um processo de bruxismo, que é o ranger dos dentes de maneira noturna ou dioturnamente, não é? Então essas musculaturas elas podem sofrer uma alteração biomecânica. Para que vocês possam tratar de um paciente com alteração biomecânica da articulação temporomandibular, é necessário que vocês saibam onde esses músculos têm a origem e onde esses músculos têm a inserção, ou seja, onde esses músculos começam e onde esses músculos terminam. Dá uma olhada aqui, ó. Qual é o osso azul? Esfenoide. Vamos. Esfenoide. Então nota. Eu tenho esfenoide e tenho duas reentrâncias laterolaterais. Laterolaterais às fossas nasais. Eu tenho uma reentrância um pouco mais medial e uma reentrância um pouco mais lateral. Uma reentrância um pouco mais medial e uma um pouco mais lateral. Essas são as incisuras. Incisura pterigóide medial e lateral. Incisura pterigóide medial e lateral. Onde se inserem o que está sendo demonstrado com essas faixas, essas bandas elásticas, né? O músculo pterigóide medial e o músculo pterigóide lateral. O músculo pterigóide medial se insere na fossa pterigóide medial e o músculo pterigóide lateral na fossa pterigóide lateral. Pessoal, se esse músculo está indo da base do crânio, não é? Do meu víscerocrânio em direção a minha mandíbula, se essa musculatura contrair, é uma musculatura que vai promover o que? A oclusão. Ora, então tá, professor, o pterigóide medial e lateral vão ocluir, mas tão somente ocluir? Não. Entre os mesmos, nós vamos ter um equilíbrio de contração. Notem, o pterigóide medial, quando contrai, ele oclui e retrai. Oclui e retrai a mandíbula. E o pterigóide lateral, ele oclui e protrai, joga para frente. Enquanto um retrai e outro protrai, eu tenho o quê? Um equilíbrio. Nem tenho muita protusão e nem muita retração. Eu nem tenho muito prognatismo, nem sou muito prognata e nem muito retrognata, que é o chamado queixo para dentro e boca de gaveta. Essa boca. Então nós temos pterigóide medial e pterigóide lateral. São os músculos que têm sua origem lá no esfenoide. E a origem do esfenoide é onde? Na incisura medial e na incisura lateral. Ambas pterigóideas. Próximo. Meato acústico externo. Meato acústico externo é esse forame pelo qual a gente ouve. Meato acústico externo. É um forame? É um forame. Meato acústico externo. Olha lá, ele está localizado logo anteriormente ao processo mastoide. Aqui, ó. Está anteriormente ao processo mastoide. Isso, maravilha. Anteriormente ao processo mastoide. Meato acústico externo. Nós temos outras estruturas auditivas, astório tubário, ósseo da tuba auditiva, mas não cabe agora. Próximo. Concha nasal superior. Concha nasal superior. Vamos pegar o que tem a superior, a média e a inferior. Já falamos três. Eu vou mostrar na que tem a superior e a inferior, mas saibam que nós temos superior, média e inferior. Dá uma olhada na cavidade nasal. Peguem aí os crânios. Eu tenho a cavidade nasal e eu tenho paredes. Vômer, cavidade nasal direita e esquerda, certo? Concha nasal superior, média e inferior. Mas professor, para que eu tenho concha nasal aqui? Para que eu tenho uma proeminência óssea nessa região? Uma totalmente sem função. Você acha que é sem função? Essas conchas nasais, elas têm a função de turbilhonamento do ar. O ar que a gente inspira, nós precisamos ter o aquecimento do ar. O ar da maneira que está atmosférico, apesar de todo o calor que está fazendo, não é a temperatura que o nosso pulmão possa suportar. Então as conchas nasais, elas vão turbilhonar o ar à medida em que a gente inspira, deu para entender? O ar não vai ter um fluxo, o ar não vai ter um fluxo laminar, ele vai ter um fluxo turbilhonado. O ar vai movimentando mecanicamente e aquecendo. Próximo.
Fóveas alveolares. Fóveas alveolares são os encaixes, não é, da arcada dentinária superior e da arcada dentinária inferior. Aqui a gente tem uma reabsorção, porque é um idoso, né? Então aqui, ó, fóveas alveolares. Ó. Ok? Próximo. Zigomático. Zigomático, vamos chamar isso aqui. Zigomático, que as meninas aí conhecem como a maçã do rosto. Aí o osso que vocês passam, a região óssea que vocês passam o blush. Esse é o zigomático aqui, ó. Região do zigomático, região do zigoma. Olha que interessante. O zigomático também é um osso que tem muita sintopia. Ou seja, o zigomático é um osso que tem muita conexão. Observe, o zigomático, esse osso tem com essa coloração. Não tem nem cor suja, né? Então você tem uma conexão do zigomático com a região da maxila, você tem uma conexão do zigomático com o osso frontal, você tem uma conexão do zigomático com a região do osso esfenoide, uma conexão do zigomático com o temporal, isso, com o arco zigomático, que é parte do osso temporal. Pessoal, por favor, hein? O arco zigomático não é parte do zigomático. O arco zigomático é parte do temporal. Próximo. Seria o arco próprio arco zigomático. O arco zigomático, ele tem uma incidência de fratura muito alta, principalmente em esportes de contato, futebol, rugby. Então, o arco zigomático, ele é bem, digamos assim, sensível ao esporte de contato, mas apesar de ser sensível e frágil ao esporte de contato, ele confere uma boa estabilidade em situações do dia a dia, em situações cotidianas ele protege bem. E protege bem quem? O feixe vásculo nervoso que passa por aqui. Como? O feixe vásculo nervoso, feixes de vasos e nervos que passam por aqui, tá ok? Então ele protege bem o feixes de vasos e nervos que passam por aqui, como por exemplo as ramificações das artérias carótidas externas que eu citei, e protege também a musculatura temporal, tá? Protege também a musculatura temporal. Próximo. Incisura congelar osso temporal. Vamos lá. Nossa, mas tá quente isso aqui. Maior, eu acho que não está funcionando direito, né? Ligou o ar. Ligou, desligou sozinho. Vamos tentar novamente. Incisura condilar do osso temporal. Pessoal, vamos lá? Incisura condilar do osso temporal. Estão vendo uma reentrância? Todas as reentrâncias aqui, ó, todas as concavidades normalmente são chamadas de incisuras. Essa aqui está localizada anterior ao meato acústico externo. Essa é a incisura condilar do osso temporal. Incisura condilar do osso temporal do lado direito, incisura condilar do osso temporal do lado esquerdo. Aí você pergunta, mas por que esse nome comprido? Incisura não é a reentrância? É. Condilar advém de côndilo, e do osso temporal, porque essa incisura é do osso temporal, não é do processo condilar. Ela é uma incisura condilar, mas é do osso temporal. Então vamos entender isso. Mandíbula tem que encaixar, não tem? Ó, certo? Isso aqui é o côndilo da mandíbula. Todo côndilo deriva da palavra redondo, então ele é arredondado. O côndilo da mandíbula se encaixa, se articula com a incisura condilar do osso temporal. Não é do osso condilar, ela está no osso o quê? Temporal. Então ele é uma incisura condilar. Mas de quê? Do osso temporal. Incisura condilar do osso temporal se encaixa com o côndilo da mandíbula. Tá? Entre a incisura condilar do osso temporal e o côndilo da mandíbula, nós temos um disco, ou também chamado de menisco. Assim como o menisco do joelho, a gente tem uma estrutura fibrocartilaginosa aqui. Bom, então essa foi a incisura condilar do osso temporal. Tudo bem, próximo. Côndilo da mandíbula. Então vamos para a mandíbula. Côndilo da mandíbula. Próximo. Processo coronoide da mandíbula. Processo coronoide da mandíbula. Meio de fixação e inserção, por exemplo, do músculo temporal. Próximo. Ramo da mandíbula. Ramo da mandíbula. Ramo da mandíbula. É o mais verticalizado. É aquele que eu posso mandar mastigar quando tiver uma osteossíntese. É aquele que vai promover o efeito piezoelétrico. Próximo.
Ângulo da mandíbula. Ângulo da mandíbula. Ângulo. Próximo. Corpo da mandíbula. Corpo da mandíbula. Próximo. Região mentoniana. Região mentoniana, região do mento. É o queixo. Região mentoniana, região do mento, normalmente utilizada como leito doador de massa óssea para implante. Né? Quando a necessidade da massa óssea é pouca, não estou dizendo aquelas reabsorções evidentes que é preciso a retirada do osso ilíaco, não. Quando a reabsorção óssea é pouca e eu preciso de um leito doador, normalmente se tira o osso que se necessita da região mentoniana. Detalhe, né? Tem aquelas brincadeiras, né? Então eu trabalhei na Santa Casa de Araraquara por um tempo, na UTI, então tinha aquela história. Hoje nós vamos fazer uma cirurgia documento. E o que era a cirurgia documento? É quando você tinha que ter uma laparotomia grande, exploratória, né? Então façam aí a conexão das palavras, né? Uma cirurgia documento era qual? De lá até o mento, né? Próximo. Forames mentonianas. Forames mentonianos, por onde emergem as inervações mentonianas. Por aqui nós temos a saída de um feixe vasculo-nervoso para a região anterior do queixo. Está certo também, muito alto. Também. Varia de livro para livro, de edição para edição, né? Mas os nomes dos quais há uma mudança na nómina anatômica, uma mudança premente na nómina anatômica, eu vou falar. Aí eu vou falar qual é o utilizado. Próximo. Tubérculo do ramo da mandíbula. Olha que interessante, pessoal. Tubérculo do ramo da mandíbula. Eu tenho uma projeção quase perto do ângulo da mandíbula, né, que vai desde côndilo e processo do côndilo e coronoide até a região de ângulo. Eu tenho uma proeminência óssea. Para que eu tenho uma proeminência óssea aqui? Para fixação da musculatura do masseter. Muita gente acha que o masseter ele se insere apenas no ângulo. Não, ele se insere também nesse tubérculo do ramo, certo? Então o masseter também se insere, o músculo masseter também se insere na região de tubérculo do ramo da mandíbula. Masseter também, mais um músculo que quando contrai faz a oclusão. Próximo. Seio frontal. Seio frontal é a cavidade aerada que se forma no osso frontal, não é? E que quando decorrente de um processo inflamatório ou infeccioso, não é? Ele tem uma adesão de células de alto peso molecular, não é? Um líquido de alto peso molecular que é considerado como um exudato, um líquido purulento, pus. Não é? Então quando o indivíduo está com sinusite, a sinusite nada mais é do que a inflamação do seio frontal, inflamação dessa cavidade, né? E a formação de uma coleção purulenta aqui, uma coleção de pus, um líquido inflamatório, que por conseguinte faz pressão dentro do osso frontal e o osso é inervado e aí gerando dor, uma aferência dolorosa. Próximo. Glabela. Glabela é a região conhecida entre a terminação da fossa do globo, entre as terminações das fossas do globo ocular. Esta região aqui anterior do meu osso frontal é a glabela, que no indivíduo masculino ela é mais proeminente. Aliás, não é só o processo mastoide que me confere a capacidade de identificação do sexo, não é? Outros acidentes também podem ajudar nessa identificação forense, como por exemplo o avantajar da glabela, a orientação do processo mastoide, por exemplo a espessura do arco zigomático e como por exemplo também o diâmetro, a área formada pelo forame magno. Próximo. Pitério. Pitério. Nós não temos pitério aqui, mas não porque as peças não fornecem o pitério de maneira não tem a peça, não, é porque o pitério é um osso que é formado pela intersecção, ou melhor, na área da intersecção dos demais ossos. Vamos pegar o coloridinho. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu tenho parietal, eu tenho frontal, eu tenho temporal e eu tenho o esfenoide, todos estão unidos aqui, certo? O ptério seria mais um osso de conjunção entre eles. O ptério aparece quando a formação óssea da minha calota craniana, do meu neuro com o meu víscerocrânio demora
para acontecer. Quer dizer, quando eu tenho uma junção óssea tardia, o corpo lança a mão de um sítio ectópico de formação, um sítio ectópico ósseo de formação, e aí o organismo acaba produzindo um osso para concatenar aqui, para fechar o que nós chamamos como de fontículo ou fontinela. Lembra a moleira? Vocês não vão chamar mais de moleira? Então o ptério é um osso de formação na intersecção desses demais. Há peças que têm o ptério, há peças que não têm o Pitério. ptério. Próximo. Palato duro. Palato duro. Essa região aqui do céu da boca, né? Coloquialmente dizendo, a região mais posterior. Esse que está em laranja. Próximo. Sutura coronal. Muito bem, vamos para as suturas junturas. A adequação e fechamento dos ossos do neurocrânio. Olha aqui, olha que interessante como as suturas obedecem os planos, dos planos e eixos, lembram? Então essa daqui é a sutura coronal, que exatamente está num padrão de corte frontal ou coronal. Notem que essa sutura é toda serrilhada, então ela é chamada de sutura juntura serrátil coronal. Próximo. Sagital. Sagital, confere na mesma posição do corte sagital mediano, não é? Sutura ou juntura serrátil sagital. Próximo. Temporal. Temporal, ela não é serrátil, observe, ela forma uma escama, ó. Ela é escamosa. O osso temporal ele vai sobrepujando, né? Vai se avantajando por sobre o osso parietal, formando a minha sutura escamosa, a formação de uma escama óssea. Próximo. Lambidoide. Lambidoide, sutura lambidoide, essa sutura de subdivisão, ó, essa sutura de subdivisão entre os parietais e o occipital. Notem, ó, começa de um lado, forma um V, um vértice, né, e desce para o outro lado. Também é serrátil a lambidoide. Acabou, Boa? parou aí. Bacana, então. Então agora nós vamos para a identificação desses ossos. Tá? Nós vamos distribuir aí os ossos nas bancadas. Vocês vão numerar, não sei o que vocês preferem. Vocês preferem escrever no adesivo o nome do osso ou um número referente ao osso? À estrutura, aliás. Vocês vejam aí. E aí eu vou distribuir os adesivos. Vocês vão colando e eu vou passar ao final dessas duas primeiras aulas, vou passar verificando se vocês acertaram ou não. Então é uma tarefinha. Nós sempre teremos isso. Isso é como meio de avaliação, um critério de avaliação e memorização do docente acerca da sedimentação do conhecimento de vocês. Será que a informação que eu passei virou conhecimento ou não? Então vou pegar os adesivos e já venho, tá? Se organizem em